Hoje vamos falar sobre teoria geral do esquecimento, do Agualusa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, eu vim falar sobre mais uma leitura aí para vocês, Teoria Geral do Esquecimento, livro do José Eduardo Agualusa, escritor angolano e que tem fortes ligações aqui com o Brasil, escreve para jornais aqui no Brasil, né? Essa primeira obra que eu leio dele é um autor que eu já acompanho há algum tempo, mas nunca tinha lido um livro dele. E esse aqui eu resolvi ler nesse momento, eu até comprei, eu já tinha outros livros dele, mas acabei comprando esse, porque a Luana, da Abstração Coletiva, que me disse que esse livro tinha a ver com a história que eu estou escrevendo hoje em dia. Então aí eu falei, puxa, então eu tenho que ler correndo, então eu parei tudo para ler ele agora. Realmente ele tem algumas semelhanças na temática com que eu vou lidar. Esse livro aqui, ele se passa então em Angola, na década de 70, na independência de Angola, né? Então a gente tem o fato marcante do livro ali e a gente vai acompanhar uma história ao longo de 30 anos, né? Então, lógico, a Revolução dos Cravos em Portugal começa a haver um desmantelamento do Império Colonial português e aí Angola entra num processo de independência e aí a guerra civil interna entre os grupos de apoio dos ocidentais, de apoio comunista, então vira uma briga feia ali. Até é um tema que eu conheço superficialmente, mas lendo o livro dá vontade de se aprofundar, de conhecer mais a fundo a história de Angola. E o livro ele tem como ponto central uma família, são duas irmãs portuguesas, né? Uma delas casada com um angolano, e quando começa essas revoltas todas, os portugueses são perseguidos, têm que fugir do país. A gente tem essa irmã que vive com o casal e que ela já tinha, você percebe que ela já tinha algum problema porque ela é muito fechada, ela já não gostava de sair de casa, ela não saía de casa. E aí quando acontece essa loucura toda, essa mulher ela se vê sozinha e ela se fecha dentro do apartamento onde ela mora e ela vai passar uns 30 anos ali fechada dentro desse apartamento. O livro vai sendo narrado contando a vida dessa mulher dentro desse apartamento, intercalado com alguns trechos que ela mesma escrevia, que ela escrevia até nas paredes do lugar onde ela vivia. A gente vai vendo as dificuldades dela sem luz, sem água, sem alimento, como ela fazia para se alimentar. E o que ela vê ali pela janela, ou a pouco que ela tem de interação com o mundo. E a gente vai vendo como vão surgindo alguns personagens novos e a gente vai vendo como a vida desses personagens vão se intercalando. É um livro, então, que ele não é narrado linearmente, né? Então ele salta no tempo e ele... trechos que começam a falar de personagem que ainda não tinha aparecido, então você para um pouco e fala, espera aí, mas esse personagem aqui, quem que é? Então é apresentado um personagem novo e que às vezes que você vai ver que já tinha uma ligação e como essas histórias vão se intercalando. Isso é muito bem feito no livro, é muito bem montado, sabe? O livro todo muito bem costurado. Então é um livro, uma história diferente, uma história peculiar, uma história que tem sua personalidade própria. A escrita do Agualusa também eu gostei bastante, a maneira como ele escreve, como ele desenrola toda a história, então fiquei com vontade de ler outras obras dele rápido, sim. É um baita escritor mesmo. Essa mulher que passa, ela tinha uma biblioteca muito grande e ela vai ao longo do tempo queimando os livros para poder fazer fogo e se alimentar. E a gente vai conhecendo, né,
ao longo da história, um pouco mais a fundo a vida dessa mulher e os traumas que ela teve na vida e o que faz ela ser reclusa e o que faz ela agir como agiu num momento de tensão, quando a tensão surge, o modo como ela agiu, né? A gente surge depois um outro personagem que é um garoto que vai ter a sua vida convergindo aí com a vida dessa senhora, uma relação bonita. Então é difícil assim falar muito sem dar spoilers, mas então o que eu posso fazer é só recomendar a leitura. Realmente é um livro que vale a pena conhecer, um autor que vale a pena conhecer. E aí, vocês já leram esse livro? Vamos conversar nos comentários. Vocês já leram outras obras do Agualusa? O que vocês leram? O que vocês mais gostam do Agualusa? Vamos conversar, tá bom? Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.